dia, meus queridos. Eu sou o pastor Kleber Martins e estamos dando continuidade no nosso projeto Minutos de Inspiração. E nesses minutos eu queria falar com vocês sobre pastoreio. E é muito interessante falar sobre pastoreio porque aqueles que congregam em alguma igreja, né, são crentes, evangélicos, discípulos, cristãos, o que quer que você chame, né, qualquer que seja a nomenclatura, nós somos pastoreados por um pastor da igreja, né, por algum irmão, ou algumas igrejas que não têm o líder como pastor, mas algum outro nome, como ancião, enfim. Nós temos alguém como liderança. Porém, quem realmente tem sido o nosso pastor? E eu não quero aqui falar que nenhuma liderança agora é mais válida, muito pelo contrário. Existem lideranças constituídas por Deus e isso é muito válido e muito bom. Porém, eu quero falar do pastoreio do Senhor. E para falar sobre o pastoreio do Senhor, eu queria falar sobre o Salmo 23, talvez o salmo mais conhecido da Bíblia, se não for o versículo mais conhecido da Bíblia, que é o versículo 1, Salmos 23, versículo 1, que diz, né? Você pode até falar comigo, com certeza você sabe. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ou em nada me terei falta. Quando eu penso nesse versículo, naturalmente, como ser humano, como homem, eu já penso, poxa, Deus está sempre comigo e Ele não vai deixar faltar nada. Não vai faltar nada na minha vida, independente da circunstância. Mas eu queria te trazer nesses minutos, nesses pequenos minutos que nós temos, a fazer uma reflexão. Será que esse versículo ele está fitado e focado na minha pessoa ou na pessoa de Deus? Eu quero te levar a uma perspectiva para que você leia não só esse versículo, mas todo o capítulo 23 de Salmos numa perspectiva de Deus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Realmente, nada me faltará. Porém, quem tem sido o meu pastor? O principal foco desse versículo não sou o nada me terei falta ou as minhas necessidades, e sim o pastor. Para que essas coisas aconteçam na minha vida, para que eu realmente não tenha falta, não tenha nada que falte na minha vida, eu preciso ter o Senhor como meu pastor. Agora eu pergunto para você, quem tem sido o seu pastor e quem tem sido o meu pastor? Será que nós temos deixado Deus pastorear a nossa vida? Deus ele quer pastorear a nossa vida, Ele quer cuidar do nosso ser, porém, Ele não vai fazer nada contra a nossa vontade. Ele pode fazer, Ele tem esse poder. Porém, Ele nos permite tomar algumas decisões, Ele nos permite andar com nossas próprias pernas, Ele sabe o que vai acontecer, Ele é dono de todo conhecimento e de todo poder. Mas quem tem sido o nosso pastor? Eu queria que você fizesse essa pergunta para você mesmo. Eu queria que você olhasse para o seu interior, para a sua vida e perguntasse, quem tem sido o seu pastor? Porque depois não adianta eu reclamar com Deus. Eu falar, Senhor, está acontecendo uma coisa assim e assado, uma coisa que eu não estou entendendo. Mas quem tem sido o seu pastor? Você tem ouvido a voz do pastor? Lá em João capítulo 10 diz que as ovelhas do pastor, elas ouvem a voz dele e elas o seguem. Para nós sermos abençoados, para que nada nos tenha falta mesmo, na continuidade do capítulo diz que eu vou andar por pastos verdejantes, até mesmo se eu andar no vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Ele vai preparar um banquete na presença dos meus inimigos, porém, isso só vai acontecer se eu for pastoreado por Deus. Quando eu deixo o meu eu me pastorear, ou qualquer outra pessoa, ou qualquer outra coisa que não seja Deus e a sua palavra, eu não terei isso. Eu quero te levar a meditar nisso, nesses minutos de inspiração. Quem tem sido o seu pastor? Faça essa meditação hoje, coloque isso no seu coração, e se Jesus, Cristo, se Deus não tem sido o seu pastor, se Ele não tem pastoreado a sua vida, faça com que Ele, permita com que Ele faça isso agora. Abra o seu coração para Ele, torne a sua vida para Deus e entenda que nós precisamos que Deus seja o nosso pastor, porque Ele é o nosso Senhor. Que Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem na paz de